volta com o Universo Feminino. E antes de voltarmos para a nossa entrevista, assista ao nosso novo quadro Fique Sabendo. Olá, a minha dica de hoje vai ser sobre o controle de mofo em armários e guarda-roupa que você tem aí na sua casa. Então, o que a gente deve fazer? Primeiramente, a gente deve tirar as roupas, utensílios, objetos que estejam nesses armários e, após isso, a gente deve limpá-los com um pano, um detergente neutro, em um único sentido. Após a limpeza com água e sabão, a gente deve utilizar um outro pano seco com uma solução de água sanitária e água. 5 litros de água para 1 copo de água sanitária. Você deve passar em um sentido, deixar esse armário vazio, depois mais ou menos de umas 10 horas você pode introduzir todos os objetos, mas é importante ressaltar que esses objetos e as roupas também devem estar bem limpas, porque senão a partir do momento que você não as limpa, você pode começar a ter uma proliferação novamente de mofos no seu armário. A limpeza é importante, mas também sempre deixar esses armários arejados. Quando tiver muita umidade, por exemplo, tempo chuvoso, deixar as portas abertas para manter a ventilação adequada. Espero que vocês tenham gostado dessa dica e até a próxima dica. Estamos aqui com o economista, o professor Roque Mendes, e ele vai explicar um pouquinho para a gente como guardar dinheiro para emergências. Olha, guardar dinheiro para emergência é uma necessidade, mas depende muito também da disposição da pessoa. Ele tem que levar em conta que para guardar alguma coisa vai ter que sacrificar algumas despesas, né? Mas é muito importante. Em geral, durante os meses normais do ano, em que as receitas são sempre as mesmas, não é fácil. Então, as pessoas devem aproveitar no final do ano, onde existe um 13º salário, que apesar de também ter outras despesas extras, reservar pelo menos um pouco daquele valor para que no ano seguinte ele tenha uma reserva para esses casos de emergência. Professor, e como agir no supermercado? Olha, o supermercado é uma coisa interessante. Em primeiro lugar, a gente ouve, as pessoas sempre nos perguntam qual é o melhor supermercado, onde é o melhor preço. Na realidade, não existe o melhor. Existem preços diferentes, preços baixos e preços altos nos supermercados. Ou seja, você vai em algumas coisas no supermercado são mais baratas, mas outras não estão. Então, o ideal seria se a gente saísse aí fazendo compra, passasse nos 20 para poder fazer a compra ideal. Em compensação, isso se gasta tempo e dinheiro, né? E sola de sapato, né? Então, o ideal para se fazer uma compra é aproveitar. Em primeiro lugar, eu acho que o ideal é eu sempre digo para as senhoras, né? Quando for ao supermercado, não leve o seu marido. E nem aos seus filhos, porque a compra vai aumentar de valor lá, né? Porque são sempre aqueles que gastam mais. Também não se deve ir ao supermercado antes do almoço, antes da janta, que a gente está com fome, porque tudo que aparece pela frente vai dar vontade de comprar. Mas, na realidade, nós tivemos aí, nos idos aí dos anos 90, né? Uma inflação muito elevada. Então, devia-se ir ao supermercado fazer compra para o mês todo, se possível até para mais de um mês, porque a gente sabia que um mês depois tudo aquilo estava, pelo menos, no mínimo, corrigido por uma inflação que chegava aí a 30%, 40%, até 50%. Hoje, na realidade, o ideal é ir um período semanal. Por quê? Porque no supermercado, a gente estando semanalmente, a gente está acompanhando as promoções. Aí a gente encontra realmente preços melhores em algumas coisas que deve comprar. E, obviamente, com muito cuidado, né? Tem pessoas que chegam no supermercado e encontram algum objeto, algum produto com preço muito bom
e deve-se tomar muito cuidado com o prazo de validade, porque de repente aquele preço está muito bom, mas ele só tem ali um prazo de uma semana e ele não vai conseguir consumir aquilo numa semana. É para o supermercado desfazer mesmo daquele produto, né? Quer se desfazer e aí acaba ocorrendo isso. Uma outra preocupação que a pessoa também deve ter nessa compra é de verificar lançamentos. Muitas vezes, né, as pessoas se prendem a um determinado produto, de determinada marca e vai sempre naquela. E tem coisas novas, às vezes até melhores. E esses lançamentos vale a pena experimentar, porque muitas vezes estão com preços em melhor condição. Agora, é importante também observar a quantidade, porque é comum encontrar, por exemplo, um enlatado que está com o preço abaixo do outro, às vezes 10%, 20%, mas se nós formos olhar, né, um tem 300 gramas, o outro tem 250. E aí está no mesmo preço, na realidade, porque a quantidade é diferente, né? E esse cuidado, esse acompanhamento nos preços, comprar só aquilo que realmente a gente tem a necessidade, não em quantidades maiores do que se vai utilizar, é fazer uma compra econômica sem deixar, no entanto, de ter em casa aquilo que a gente precisa para consumir. E quais são os tipos de financiamentos mais caros para cartão de crédito? Olha, hoje em dia é muito comum se utilizar bastante o cartão de crédito, porque nós sabemos que muitas vezes você vai comprar, obviamente estamos falando de produtos caros, produtos com geladeira, fogão, televisor e outras coisas mais que não dá para a gente comprar à vista. Então há um parcelamento. As próprias lojas fazem muitas vezes o parcelamento, né? Aquele parcelamento que eles dizem que é sem juro em tantos pagamentos, o que não é verdade, o juro está embutido. Então, é normal a gente correr para o cartão de crédito. E o cartão de crédito, ele realmente é excelente para se utilizar, desde que saiba usar. E como usá-lo para economizar? Usar para economizar é o seguinte: você compra no cartão de crédito, você sabe quanto vai pagar a cada mês. Quando o extrato chegar na sua casa, pague o valor total que está ali, porque você não estará pagando juros nenhum até aí. Mas qualquer saldo que você deixe, também comum muitas pessoas fazerem, pagar o mínimo. E aquilo que resta vai incidir em cima daquele saldo devedor uma taxa de juro que chega a 14% ao mês, a maior taxa que existe de financiamento. E isso, com certeza, além de se acumular para o mês seguinte o saldo que ele não pagou, vai se acumular também os juros e acaba virando uma bola de neve, que é o momento que a pessoa não consegue mais colocar o cartão de crédito em ordem. Agora tem uma outra saída muito interessante que muitas pessoas desconhecem, é que a gente vai comprar, por exemplo, um aparelho de televisão, alguma coisa assim, e a loja nos diz o seguinte: olha, nós estamos vendendo isso, sei lá, 10 parcelas por R$ 1.500, 10 parcelas de R$ 150. Aí então a gente pergunta ao vendedor: eu quero comprar à vista, quanto vai me custar? Aí à vista dá para fazer aí por 1.300. São 200 a menos. Muito bem. Posso usar o cartão de crédito? Geralmente sim, pode. E aí você vai fazer em 10 vezes com o seu cartão de crédito e pagando 130 por mês ao invés de 150 que você ia pagar. E desde que você pague rigorosamente, sem deixar rabinhos, você estará fazendo um grande negócio. Eu já fiz muitas vezes esse tipo de compra e funciona muito bem. Isso porque a loja recebe à vista, né? Exatamente. Mesmo que ela tenha despesa relacionada com cartão de crédito, mas ela estará recebendo à vista o valor. E você vai pagar à vista em 10 vezes. E sobre o investimento no futuro? Investimento é muito importante você analisar em relação ao o montante que você tem, tá? Porque nós temos investimentos de risco, temos investimentos que não tem risco, tá? Então, se eu tenho um valor pequeno, eu vou abrir uma caderneta de poupança, eu estou tranquilo com aquele valor, consigo que o meu dinheiro seja corrigido e ainda sobra
esse 0,5%, né, que normalmente é pago, né, de juros, eu posso aplicar numa CDB, né, certificado bancário ou RDB, algum tipo de aplicação que eu tenho uma garantia, tenho uma segurança, eu não estou correndo risco. Agora, eu posso também, dependendo do valor que eu tenho, começar a fazer alguma coisa diferente, como, por exemplo, entrar no mercado de ações, tá? E é claro que todo investimento que há risco ganha-se mais, mas corre-se também o perigo de você perder mais. Então depende da sua disponibilidade, do seu conhecimento, do tipo de aplicação. Nunca entrar no investimento assim de risco sem pelo menos conversar com um profissional, ter algum conhecimento de como funciona e até quando você pode ir. Porque na realidade financiamento não deixa de ser um jogo, né? E jogar para perder ninguém quer. Ninguém quer, né? E como fazer a melhor escolha para um financiamento de uma casa, de um carro? Bom, o primeiro passo é quando se vai fazer um financiamento. Hoje em dia nós temos aí financiamentos de casa própria, principalmente, vamos dizer assim, casas populares, tá? Com facilidades bastante grandes, são taxas de juros muito baixas e que vale a pena realmente a pessoa investir, né, nesse imóvel e deixar de pagar um aluguel. Esse tratando de carro, é muito importante também que você procure dar sempre uma entrada, o máximo que você possa, para financiar o menos possível. As taxas de juros de carro não são taxas altas, até porque é uma taxa que, como dissemos no módulo anterior, você tem um objeto que está sendo dado como garantia, né? E esse parcelamento ele deve caber no seu bolso, ok? Quanto menor o tempo em que você demande para quitar essa dívida, fazer em 24, 36 meses, tal, 48, é melhor porque você vai estar pagando menos juros. Mas, por outro lado, se aquele valor que você está assumindo é alto, é preferível você esticar lá para os seus 60 meses, mas ter a certeza de que você vai conseguir pagar até o final aquele objeto que você está financiando. E quais são os riscos de fazer um financiamento alto sem entrada? Os riscos é de você não poder pagar, seu nome entrar no Serasa, SPC e tudo quanto é S que tem, e aí é o tipo de negócio que é fácil entrar e é muito difícil de sair, né? Então é arriscado demais, você tem de contar. Porque, na realidade, quando nós estamos fazendo financiamento, é bom lembrar que nós estamos contando com uma situação atual. Aquela situação atual significa que eu estou empregado, que eu tenho meu salário, que aquele salário dá para eu cumprir com tudo aquilo, tá? E, de repente, eu posso ter imprevistos, tá? Na vida da gente surge, você pode, de repente, ficar desempregado, você pode ficar doente, surge alguma situação especial que exija que você gaste mais, que você assuma e não tem como sair daquilo, e aí você somando 2, 3 dívidas vai ficar muito mais difícil, né? Então tem de ser muito bem pensado. E é claro, os imprevistos são muito difíceis de administrar, mas vamos tentar pelo menos administrar o previsto. Professor, para a gente encerrar, o senhor trouxe aqui o seu livro, para quem que é indicado? Como que Esse livro eu lancei já há algum tempo, nós estamos já na 2ª edição, né? Matemática Financeira ao Alcance de Todos. É um livro que está sendo usado por todos os meus alunos, desde a graduação até a pós-graduação, porque ele é bastante simples, são fórmulas feitas, muito fácil de se trabalhar, e ele tem a finalidade principal, como se fala, matemática financeira, é exatamente a gente calcular esses nossos compromissos. Por exemplo, aqui não tem a fórmula de como fazer o orçamento, que não é o caso, aí é muito mais da área contábil, mas ele tem as fórmulas de você poder apurar, né? Se eu comprar por valor e financiar em tantos meses, quanto eu vou pagar por mês, está aqui. Se eu fizer uma aplicação por tantos meses, quanto que eu vou conseguir acumular, quanto eu devo guardar por mês para que eu atinja um valor X daqui a um ano. Enfim, então
uma série de dados, exercícios que é fácil de trabalhar. Ele é um livro que ele está editado com matemática financeira comum, está com a máquina financeira HP12C, que é um equipamento mais específico, e também com fórmulas muito fáceis de fazer manual, né? E eu diria que é um objeto assim de um uso no dia a dia, muitas vezes, né, na vida da gente. Até para a gente saber se, quando financiamos alguma coisa, se não estamos sendo ludibriados ou roubados nos cálculos. Aqui a gente vai constatar isso. E se alguém tiver mais alguma dúvida, o senhor tem algum contato que queira deixar? Assim, poderão fazer um contato através do meu e-mail, né, roque@univap.br. E se alguma pessoa também estiver interessada, esse livro, entrando na internet, né, localize facilmente, né, e consegue preços muito bons através da internet, ou alguma livraria, ou até fazendo um contato comigo, e a gente dá um jeito de mandar através do correio por esse e-mail que está aí. Gostaria de agradecer a sua presença. Gostaria também de agradecer as meninas do Salão de Beleza Essencial e a você que nos acompanhou em mais um Universo Feminino. Até o próximo programa com outra entrevista e ótimas dicas. Até lá!